Só começar a gravação. Tá lento a internet hoje. Então, boa tarde a todos. Então, vamos começar a aula de GR do dia 3/9. E hoje nós vamos falar um pouquinho do tratamento de efluentes. Então, basicamente, mandei aí um textinho bem interessante, de uma empresa aí, que explica bem tranquilo como que como é feito o tratamento de efluentes. Então, vocês devem dar uma lida nesse texto, tá? Para que vocês tenham uma compreensão aí dos vídeos anteriores. Então, esse texto vai reforçar os vídeos anteriores, tá? Do Manual do Mundo e todos eles, sobre o tratamento de efluentes, para que a gente consiga fazer aí uma aplicação prática disso. Inclusive porque semana que vem, vocês vão ter uma palestra sobre reuso da água, que é uma das formas de tratamento, de sistemas de tratamento de efluentes, tá? Com a professora Patrícia, uma professora, ela é professora universitária, tá? E trabalha com isso, engenheira. Então, nesse sentido, vamos falar aí dos tipos de tratamento de efluentes. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é que esse tratamento de efluentes, ele vai ser feito no Brasil de uma forma bem específica para o nosso país, tá? Então, nós também falaremos um pouquinho depois da rede, de coleta desses efluentes, porque que, por exemplo, no Brasil, o nosso encanamento não permite que a gente jogue papel higiênico na descarga, tá? Enquanto, por exemplo, na Europa pode. Se você um dia for para a Europa e for lá no banheiro e jogar o papel higiênico no lixinho do banheiro, os europeus vão achar você muito porco, tá? Porque papel higiênico na Europa você joga dentro da privada. E aqui no Brasil, se você jogar na privada, entope a privada. Então, nós vamos ver, basicamente, um pouquinho dessa rede de esgoto, tá? Principalmente doméstico, assim que a gente começar a falar bastante da parte doméstica, das redes aí de tratamento. E, neste caso, então, uma das coisas importantes, que a gente pode entender que existem diversas estações de tratamento de efluentes pelo Brasil, Esse processo de limpeza vai fazer com que a água que está assim, ela fique assim. E aí, uma das coisas importantes, é a resolução 357 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelece os parâmetros dos efluentes que voltam à natureza, tá? E uma das coisas importantes é que o efluente que volta para a natureza, ele deve estar na mesma categoria, na mesma qualidade do corpo d'água que vai receber a água, que foi limpa. Então, você abriu a torneira, lavou a louça, essa água foi para a estação de tratamento de efluentes, na estação de tratamento de efluentes ela foi tratada e ela vai ser devolvida à natureza. Geralmente num corpo d'água, Então ele vai ser devolvido no lago, num reservatório, ele vai ser devolvido num rio, num lençol freático. E a resolução, ela estabelece que a água que está sendo devolvida deve estar no mesmo nível de qualidade daquele rio ou melhor, tá? Então, basicamente, nós temos que observar que essa é uma coisa fundamental aí da 357 do CONAMA, tá? Que nós vamos falar aí mais para frente. Então, nós vamos ter aí, os processos de tratamento que podem ser separados em 3 tipos, conforme as operações utilizadas na remoção dos poluentes, tá? Então, nesse caso, as tecnologias que vão ser utilizadas é as que vão ser adaptadas,
para o tipo de água, o tipo de efluente que você está recebendo. Se você está recebendo de uma indústria, se você está recebendo da cidade, né, o efluente doméstico, se é um efluente de ordem nuclear, se ele é um efluente agropecuário, né, então tudo isso vai depender do processo, né, quais processos você vai utilizar, porque, antes de tudo, você tem que fazer uma análise do que está sendo encontrado na água. Né? Então, antes de instalar, né, uma ETE, né, que é uma estação de tratamento de efluentes, você tem que saber, né, o que tem nessa água, né, quais as substâncias que estão sendo encontradas nessa água, para que essa água, né, possa ser tratada e retirados todos esses dejetos, esses resíduos, tá? Então, quais são os três? Né? Os três são o tratamento físico, o químico e o biológico. Então, você tem que matar os patógenos que estão na água. Os químicos, né, você tem que fazer com que determinadas substâncias que estejam dissolvidas na água reajam e formem precipitado, ou seja, eles formem um sólido que é facilmente removível. E o tratamento físico, que vai aí, né, no sentido da gravidade ou, né, a partir de telas, de grades que vão retirando partículas dessa água. Então, nós temos aí as três formas de tirar, né, os efluentes da água. Então, no primeiro, né, aqui já explicou, eu expliquei tudo isso, e aí vem o pré-tratamento, né, o pré-tratamento consiste em sujeitar os efluentes a forte separação de sólidos, né, então nós temos o gradeamento e a desarenação, né, então, no gradeamento, se você tem aí, por exemplo, alguém jogou papel higiênico, jogou alguma coisa absorvente no esgoto, isso tem que ser retirado, né, a partir do gradeamento, por exemplo. E a desarenação, né, a desarenação, os efluentes geralmente têm muita areia, né, essa areia ela é captada tanto na tubulação quanto nas casas, né, então quando você, né, lava o seu quintal, tem partículas de terra, de areia, que vão para o ralo, e desse ralo, né, o encanamento vai para a rede de esgoto. E aí, né, você vai ter bastante areia, então você vai ter esse processo chamado desarenação, né. Então, nesse caso, né, vamos ter depois disso o tratamento primário. No tratamento primário, vamos ter aqui processos físico e químicos que buscam remover os sólidos em suspensão, sedimentáveis, materiais flutuantes e matéria orgânica, né? Então, primeiramente, a gente insere, né, produtos químicos nesses efluentes que vão neutralizar a carga desses efluentes, né? Então, a maior parte das que estão dissolvidas na água, elas ionizam, elas formam íons positivos e negativos, e aí o que você faz? Você tem que neutralizar essa carga, colocando uma substância que vai reagir com esses íons, e aí a substância é neutralizada e ela vai sedimentar, né? Ou ela vai afundar no efluente, e aí você vai fazer uma raspagem do fundo, ou ela vai flutuar, né, que a gente chama de floculação. Então, vejam aqui, a floculação, né, tem a decantação primária, que separa o sólido, que é o chamado lodo, então, e o líquido, que é o efluente bruto, né, então, o lodo é todo esse sólido que vai sendo formado na estação, nos tanques de decantação, nos tanques de floculação, né, e que vão ser retirados mecanicamente por pás, né, existem estações de tratamento de água que são mais manuais e outras são já automatizadas. Então, nós vamos ter aí, né, a questão de que essa etapa do tratamento é fundamental, né, porque inicia a alteração das propriedades poluidoras dos efluentes. Então, você vai neutralizando esses efluentes e vai retirando todos eles da água. No tratamento secundário, né, vão ser
processos bioquímicos aeróbicos ou anaeróbicos. Lembrando da biologia, processos aeróbicos são aqueles que necessitam de oxigênio. Então, você vai ter micro-organismos aeróbicos que vão degradar a matéria orgânica, né, utilizando o oxigênio para oxidar essa matéria orgânica. E anaeróbicos são bactérias anaeróbicas, ou seja, que não necessitam do oxigênio, que também vão fazer a degradação dessa matéria orgânica. E aí nós vamos retirar as matérias orgânicas que não foram removidas no tratamento anterior, né? Então, basicamente, quando a gente vê, né, principalmente na estação de tratamento, é o lugar que mais cheira mal, né, porque você tem lá a produção principalmente de gases, né, que vão ser voláteis e aí vão entrar na atmosfera. E dependendo da estação de tratamento de efluentes, se ela for bem mais sofisticada, ela faz a captação desses gases, né, e manda para um outro tratamento. Mas, no Brasil, infelizmente, boa parte ainda é a céu aberto, né, e, nesse sentido, os gases, eles vão para a atmosfera. Por isso que a poluição da atmosfera, ela também sofre colaboração, né, dos tratamentos de água. Então, assim como a gente viu, né, em resíduos sólidos, que o lodo ele vai para os aterros sanitários, né, você tem também os gases poluentes que vão para a atmosfera, metano, né, e outros gases que também podem causar, né, o aquecimento global ou chuva ácida. Né, então, o efeito estufa e tudo isso também podem ser, né, ocasionados pelo tratamento da água. Então, uma das coisas importantes que nós temos que observar é que toda a questão, né, de tratamento, ela nunca impacto zero, né? O impacto negativo, a produção de resíduos nunca é zero. Você, na verdade, você só transforma uma coisa na outra. Então, quando a gente fala em produção de esgoto, né, e fala sobre a questão de não se colocar muita coisa, né, jogar coisa na privada, não jogar coisa na rede de esgoto, né, a gente está falando em baratear mais o tratamento dos efluentes. E nesse caso, né, esses processos aeróbicos e anaeróbicos, nós vamos ver na semana que vem também, né, na quarta-feira, nós vamos ver Ralph, vamos ver outros tanques, né, de tratamento biológico, e aí na quinta-feira vocês vão ter a palestra, e o link eu vou disponibilizar ali no dia, o link para que vocês assistam a palestra. Inclusive, essa palestra já é conteúdo, então, né, tudo que a professora Patrícia falar já é conteúdo para vocês aí, né, da disciplina. Então, neste caso, né, depois nós vamos ter o tratamento do lodo, né, esse lodo é toda a matéria orgânica removida, e nesse lodo também vão estar as bactérias, os fungos, né, os protozoários que fazem, né, o consumo dessa matéria orgânica. E aí, né, como é que a gente trata o lodo? Primeiro, a gente vai reduzir o volume e o teor de matéria orgânica, né, secando. Então, esse lodo todo é levado para outros tanques, outras áreas, onde ele vai secar à luz do sol, né, e vai ser compactado, ou, né, naturalmente pelo calor da atmosfera, ou você pode também ter o aquecimento ativo em caldeiras que vão secar esse lodo até ele se tornar terra mesmo, vamos dizer assim, né, num linguajar mais popular, né? Então, nós vamos falar do lodo mais para frente, tá? Ok? E aí o lodo ele vai se tornar essa terrazinha aí. Mas dá para utilizar esse lodo? Dependendo do tipo de lodo, dá. Né? Então, uma parte desse lodo pode ser utilizado para fazer fertilizante, né? Porque todo ele está neutralizado. Entretanto, né, análises químicas nesse lodo têm que demonstrar que não há substâncias tóxicas, ou seja, que esse lodo se tornou inerte,
né? Vocês lembram lá, né, no primeiro trimestre, né, os resíduos, a classificação, eles têm que ser inertes, né? Então, a classe 1, 2 e 3 lá, né, eles têm que ser inertes, ou seja, eles não podem contaminar o meio ambiente, não podem ser patogênicos, nada disso. Então, né, quem não lembra, vai dar uma revisada lá. No final, o tratamento terciário, né, a água já vai retornar aos recursos hídricos, né, entretanto, pode-se passar o efluente por outro tratamento para ser reutilizado com fins não potáveis, e essa reutilização é importante para a escassez de água. Então, né, é o chamado reuso da água. E, né, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque isso vai estar na palestra, né, é o tratamento terciário, né, então, às vezes vocês veem caminhão, né, que lava a rua, né, com tanque, aí você vê aquele caminhão escrito, né, na caçamba dele, água não potável, né, água de reuso. São caminhões, né, que vão coletar essa água nas estações de tratamento de efluentes e vão fazer, né, a lavagem de praças, lavagem de ruas, né, então às vezes o pessoal pensa, nossa, estão desperdiçando água, né, olha só a água sendo jogada na rua. Na verdade, essa água já era a água do esgoto, né, que está sendo reaproveitada para lavar a rua. Ah, mas a água, ela pode beber? A água, né, que a gente bebe, ela tem que receber a chamada cloração, né, então, ela tem que ser clorada, fluoretada, aí a gente pode beber. A diferença é que essa água, você não tem a garantia de que ela não tem micro-organismos. Não são micro-organismos patogênicos, né, mas não é uma água que é tratada para ser consumida, né, no sentido de beber, ela não é potável, tá? Ou seja, mas dá para beber? Dá, mas ela não é recomendável, ou seja, a estação de tratamento não recomenda porque ela não tem tratamento, né? Então, a água, ela vai ficar ali como se tivesse, por exemplo, você, né, tem um balde lá fora e recebeu água, choveu, e aí tá cheio de água da chuva nesse balde, né, que você deixou lá fora. Essa água pode beber? É arriscado, né? Mas é melhor não beber, porque vai saber lá o que essa chuva, né? O que tinha nesse balde. Então, né? Essa água ela é tratada, mas ela não é recomendada para consumo. Então, nós vamos ter aí, né? Essa água também, às vezes, dependendo do local, ela pode ser coletada para ser utilizada na irrigação. Né? Então, alguns locais, né, que tem ambiente mais seco, utiliza essa água, né, para fazer irrigação, né, de plantações. Então, você pode utilizar essa água, né, para consumo. E aí, nós vamos ter aí as diferenças entre, né, a água. Então, o efluente bruto, né, que vem de lá, do esgoto, depois o lodo do retor aeróbio, o lodo do retorno do decantador, né, e o efluente tratado. Vejam que a água não é transparente ainda, né, então ainda existem partículas, então essas partículas vão ser tratadas na natureza quando essa água retornar para o rio, né, então não é uma água recomendável para beber. Então, a partir da autodepuração dos corpos aquáticos, né, as bactérias que tem no rio, os micro-organismos vão fazer o restante do só que, né, dessa vez essa água, ela não vai ser tóxica, tá? E ela também não pode permitir que você altere o ecossistema do rio, ou seja, ela não pode ter muito nutriente, senão isso vai causar a eutrofização da água, né? E também não pode ser extremamente pura para ela não fazer a dissolução dos sólidos da água e isso diminuir a quantidade de micro-organismos. Então, neste caso, né, o tratamento terciário, ele vai ser importante e detalhado na aula da professora Patrícia. E aí, né, aqui falando um pouquinho do tratamento do Brasil, né,
vocês têm que dar uma lida aí nesse texto aí, tá? Para a gente estar bem preparado para a palestra. Então, vejam aí, e se vocês tiverem dúvidas, né, já falem aí se alguém tem alguma dúvida. Vocês estavam na palestra ontem? Alguém tem algo, né? Acharam legal? Não acharam legal? Né? Eu acho que, né, ela não é bem assim da gestão de resíduos, né? Mas é interessante aí, né, para vocês entenderem um pouquinho, né, de meio ambiente, que meio ambiente também se faz dentro de casa, né? Com a questão doméstica dos animais, né? Então, nesse sentido, se vocês não têm nenhuma dúvida, então a chamada é só colocar o número da chamada e já podem sair, estão dispensados. Então, até semana que vem, tá? Semana que vem também nós vamos ter atividades.